Mais uma vez, um bom dia, uma manhã fria, né? Bauru, tem inverno também, tem frio também, mas é um frio agradável, né? Ao mesmo tempo, a gente recebe esse calorzinho, essas energias boas também do sol do inverno e que aquece a todos nós. E aqui no Dendote a gente parece que recebe até de uma forma diferente, né? Esse calor. Bom, daremos início então à nossa palestra da manhã. Nossa palestrante de hoje é a Cristiane dos Santos. Ela é esposa do condutor da Casa de Divulgação Racuí Raízes, de Osasco. Por favor, então. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Cristiane Gomes da Silva Santos, tá? Desculpa, eu tô um pouquinho nervosa. Que nunca me pegaram para Cristo. Então, eu vou relatar um pouco da minha vida, porque segundo o que passaram para mim, quando me convocaram, falaram assim, você aceita fazer palestra? Eu falei assim, nossa, mas eu vou fazer palestra? Muito mal faço na igreja, né? No Dendote, ainda por cima. Eu falei, nossa, é difícil. Mas tudo bem, depois que a sua me escala, você tem que vir, né? Seja o que Deus quiser. Então, eu vou agradecer vocês um pouquinho, tá? E eu vou fazer Sampaio e depois já começo. Então, como a Gina falou, vamos dizer assim, eu caí de paraquedas na Tendequio, né? Entendeu? Eu fui criada num convento de igreja católica, tá? Até os 14 anos. Então, quer dizer, eu sabia tudo da religião católica, mas Tendequio jamais, entendeu? Aí um belo dia eu vim trabalhar em São Paulo, fui transferida para a empresa de São Paulo, comecei a trabalhar aqui. Aí todo mês tinha meu chefe no escritório. Vamos na minha igreja? Falei, não vou não, eu vou para o Rio, que eu morava no Rio. Eu vou para o Rio, não dá para mim, eu tenho um compromisso no Rio de Janeiro. Passou outro mês. Vamos na minha igreja? Eu falei, oh meu Deus do céu, de novo? De novo? Aí eu falei, não dá, eu vou para o Rio, eu tenho um compromisso lá. Aí ele falou assim, tá bom, também ele aceitava numa boa, ele nunca questionou. Quando foi uns 3, 4 meses depois, estava chovendo em São Paulo. Aí ele olhou, acho que ele olhou a previsão do Rio também, estava chovendo. Aí ele chegou para mim na sexta-feira, que eu trabalhava até sexta-feira. O Rio vai estar chovendo sábado e domingo. Você não quer ir para a minha igreja? Aí eu falei assim, olha, eu vou para você parar de encher meu saco. Tá? Mas olha, eu sei muito mal falar mochi-mochi. Que é quando eu atendi o telefone, né? E, porque era todo mundo japonês, eu era muito mal uma brasileira. Aí chegava, atendi o telefone e a Zina falava assim, fala mochi-mochi. Aí eu falei, tá bom, então eu vou falar mochi-mochi. Toda vez que eu tocava o telefone, ohayou, mochi-mochi. Aí tá, aí fui pra igreja, aí chegou no domingo, por azar, ele era meu vizinho de parede, assim. 2, 3 casas, era a casa dele. Quando foi 20 para as 7, ele bateu na minha porta. Eu falei, nossa, mas sua igreja começa tão cedo? Aí ele, não, na realidade a missa começa às 10, mas nós vamos cedo para ajudar a fazer os altares, tudo. Eu falei, nossa, estranho, tem altar? Ele falou, mas você vai ver como é que é. Eu falei, tá bom. Aí cheguei lá, ele me levou, eu fui com ele, né? Chegando lá de boa, aí eu entrei, só tinha japonês. Sabe, dava para contar, até as crianças eram japonês. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí cheguei lá, eu falei, o que eu vou fazer? Ele, não, senta lá dentro, espera, você vai observando. Aí eu falei, tá bom. Aí teve a missa das 7, né, o Otstome, todo mundo, e eu tô lá sentada. Aí depois veio me servir um café e eu falei, nossa, até 10 horas é hora pra caramba. O que eu vou fazer? E eu não sou aquela pessoa de ficar parada. Falei, o que eu vou fazer aqui? Aí, antigamente, na minha igreja, o Tomaricai era muito forte. Nós tínhamos, em média, 50 crianças. Aí, chegou uma menininha, uma mocinha, e falou assim, ei, falou em português. Eu falei, opa, alguém fala português. Ei, vem aqui. Eu falei, você não quer ajudar a gente com as crianças? Eu falei, tudo bem. Mas cadê as crianças?
crianças. Ah, vem aqui que eu te levo. Quando eu cheguei lá em cima, nos quartos, mas tinha criança a dar com pau. Mas era tanta criança. Eu falei, como é que vocês conseguiram esconder essas crianças todinha aqui dentro? Ela, não, porque aqui a gente faz o treinamento e depois vai começar a missa, tudo. Então, para eles não fazerem muita bagunça, a gente segura eles por aqui. Você não quer nos ajudar? Eu falei, então tá bom, eu ajudo. Aí aquilo ali já me ocupou a minha mente. Aí quando deu 9h30, assim, 15 para as 10, falou, vamos descer todo mundo que vai começar a missa. Aí todo mundo desceu, tá, fomos lá. Aí começou a missa, e tudo em japonês, nada em português. Tudo que tinha era japonês. Eu falei, gente, como é que o pessoal vem pra cá, que não seja japonês descendente? Porque é tudo em japonês. Aí quando chegou a palestra do Zen Kaicho, né, que era, aí ele em japonês. Eu falei, nossa, será que ninguém vai falar português? Como é que a gente vai entender isso? Aí depois, acabou a palestra, aí o filho dele veio e fez a tradução em português. Eu falei, agora tá ficando bom. Já dá para entender alguma coisa. Aí fui, fiquei. Aí passou, aí depois teve o almoço, tudo. A gente ajudou a pôr as mesas, tudo. Aí eu falei, nossa, aqui é diferente. Pensei comigo, né? Pelo menos o pessoal não fica parado o tempo todo. Aí fizemos tudo. Aí na hora de ir embora, acabou a missa, eu falei, pronto, agora eu vou embora. Já almocei e vou embora. Aí eu falei para ele, eu posso ir agora? Aí ele, não, espera mais um pouquinho. Eu falei, mas não já fez tudo? Eu já ajudei com as crianças, a gente já fez a missa, já almoçamos, agora tá na hora de ir embora. O que você que faz? Não, espera que eu te leve em casa. Eu falei, tá bom. Aí na hora de eu ir embora, as meninas me chamou e falou, escuta, o mês que vem você vem? Eu falei, olha, eu não vou garantir, não. Eu não vou garantir que eu vou vir, não. Não, você vem para ajudar com as crianças, só que eu queria que você viesse no sábado, 1h da tarde. Eu falei, nossa, já vou ter que chegar um dia antes. Já vou ter que chegar um dia antes? Ela falou, se você puder, bem, se não, tudo bem, não tem problema. Eu falei, tá bom, vou pensar, não vou garantir, não. É porque, aí ela falou assim, porque no dia de sábado veio muito mais criança do que hoje. Aí eu falei, nossa senhora, quanta criança você segurou aqui dentro? Aí ficamos, tá, eu fui, tudo. Aí quando passou o mês todinho, quando foi na sexta-feira, ele de novo lá, bateu na porta do meu escritório. Cris, eu falei, que foi? Você vai pra lá amanhã? Eu falei, puxa vida, vocês são fogo, hein? Vocês são terríveis. Vocês não dão mais... Eu falei, tá, eu vou ver direitinho, vou ligar para minha mãe, que eu tinha marcado com a minha mãe no Rio, mas se não der mais eu vou, mas não vou garantir não. Não, porque se você quiser, eu pego você na sua casa amanhã. Eu falei, tá, mas eu sei de onde é a igreja, não precisa você me pegar. Eu sei onde é a igreja, não precisa você me pegar mais não. Eu vou ver direitinho e vou ver. Aí passou o resto do dia, tudo. Quando foi à noite, eu estava em casa, aí o telefone tocou. Aí era a Asca, a menina com quem eu tinha ajudado ela. Ela me ligou, Cris, você vem pra cá amanhã? Eu falei, olha, eu vou ver direitinho, mas eu acho que eu vou dar um pulo aí. Não vou garantir não conta comigo não, mas eu vou dar um pulo. Aí fui, aí cheguei lá e nisso, como eu gosto de criança, aquele ali já me cativou. Aí eu já fui o mês seguinte, o outro mês. Quando eu fui ver, eu já estava 7 meses direto, já não ia mais para o Rio de Janeiro. Aí minha mãe ficava, por que você já não vem mais no terceiro domingo do mês para o Rio? Falei, não, mãe, sabe o que é? É que eu me comprometi com uma igreja. E eu tô indo. Ela falou assim, nossa, mas você morou até os 14 anos numa igreja, você vai continuar na igreja? Eu falei, mãe, seja o que Deus quiser. Eu falei, eu não sei o porquê. Caiu aqui, gente. Mas se ele quer que eu vá na igreja, eu vou. Tá bom. Aí comecei a frequentar a igreja e não tinha mais ninguém assim brasileiro. Pra dizer que não tinha, só tinha uma menina que ela chamava que era também cristiana. Só tinha uma outra menina. Tá. Aí passou, aí nós vamos preparar tudo, né, arrumar tudo. Aí um belo dia, já com 1 ano e meio, já que eu tava lá dentro, aí a senhora falou assim, olha, vai chegar um sensei do Japão. Eu falei, sensei do Japão? Ele me chegava um. Eu falei, tá bom. Mas esse já é daqui. Eu falei, mas ele não mora no Japão? Não, ele é daqui, esse aqui. Aí eu falei, tá. Então eu falei, tá, vamos preparar. Eu falei, quem é? Ele falou assim, o tal do Edson San, é um rapaz chamado Edson. Eu falei, Edson? Mas ele é brasileiro ou japonês? É brasileiro. Por que você chama ele de San? Porque todo o final do japonês são San. Mas eu falei, se ele é brasileiro, por que você chama ele de Edson? Aí tá bom, aí vamos preparar a chegada dele, né? Que ele ficou 2 anos no Japão, vamos preparar a chegada dele. Chegando lá, ele chegou.
Aí chegou, aí o Kaicho-san, o filho dele, foram buscar ele no aeroporto. Quando ele chegou. O Kaicho-san entrou primeiro com o Oksan. Aí depois passou uma família atrás que não era japonês. Aí eu tô lá esperando. Que nem uma tonta lá. Todo mundo entrou. Aí a menina me chamou, Cris, vem aqui. Eu falei, vamos entrar, fazer Sampaio. Eu falei, mas cadê o japonês? Cadê o japonês que vocês falaram que ia passar aqui? Não, ele já entrou. Eu falei, mas eu não vi nem o japonês, eu vi o negão com a família. Eu vi o negão com a família. É aquele lá que é o Edson. Você vê, mas... Então é o Edson, não é o Sam. Aí que bom. Aí passou tudo, aí na hora da... Ele chegou, fizeram a reverência, tudo. E ele falando em japonês. Eu falei, ué, esse cara não fala português, não? Fiquei lá. Aí ficou, passou tempo, passou 1 mês, 2 meses, e eu nunca falei com ele. Aí, uma vez ele chegou, eu falei, escuta, ele não fala português? Ele falou, fala, mas é que ele morou muito tempo no Japão, até ele se acentuar assim, demora um pouquinho. E também o pessoal aqui só fala japonês, então ele não fala. E era só eu, ele e uma outra menina de brasileiro. Tá bom. Aí quando foi um belo dia, depois de uns 7 meses, ele chegou perto de mim. Aí ele falou, bom dia. Eu falei, meu, bom dia. Puxa, você fala português, meu? Eu achava que você falava, era angolano, qualquer coisa, menos brasileiro. Porque você nunca falava português na igreja. Ele, não, eu falo português. Eu falei, nossa, bom saber. Aí tinha as reuniões do Shonenkai e tudo, e a gente participava, tudo, mas jamais. Aí quando foi um belo dia, eu fui trabalhar, aí teve uma despedida que eu mudei de um setor para o outro, o pessoal fez uma despedida. Aí eu estou no restaurante lá japonês, bebendo e comendo, daqui a pouco chega ele, todo encapuzado. Eu falei, meu Deus, até aqui tu tá aqui? Com uma roda de japonês. Eu falei, até aqui tu tá aqui? Aí ele, não, também vim com o pessoal do escritório onde eu trabalho. E vim também comemorar um jantar com o pessoal. Eu falei, opa. Aí ele falou assim, você vai pra casa de quê? Eu falei, vou ver um táxi pra mim. Não, eu te levo. Você mora próximo da minha casa, eu te levo. Eu falei, então tá bom. Aí pronto, a gente começou a namorar daí. Aí ele falou pra mim, passou uns 2 meses depois, falou, não avisa ninguém da igreja. Eu falei, por quê? Porque senão no outro dia eles vão nos casar. No outro dia eles vão nos casar. Não é que era dito e feito? Aí quando foi uns 3 meses depois que ele já estava na igreja também, pô, vocês bem podiam se casar, hein, meu? Vocês são os únicos brasileiros, com cara de brasileiro aqui dentro do Kyokai. Bem que vocês podiam casar. A gente já estava com data marcada de noivado, de tudo. Aí um falou assim, se vocês casarem, eu dou a televisão. Aí o Toshiko-san, que atualmente era o Kaichi-san, eu dou a geladeira. Eu falei, então, gente, tá aqui os convites, dia 5 de agosto, dia 5 de março é o noivado. Aí o pessoal, não, vocês estão brincando? Eu falei, não, a gente está noivo, a gente vai ficar noivo dia 5 de março, então hoje é o dia pra gente convidar todo mundo. Ah, desculpa, não dá pra me dar televisão não, porque vai pesar. Aí o Kaichi falou assim, não, pode deixar, a geladeira eu dou, eu já me comprometi, então eu dou a geladeira. Eu falei, então o negócio tá ficando bom. Aí, tudo bem, a gente, vamos dizer, em 1 ano, a gente noivou, namorou, noivou e casou. Eu e ele. Aí nisso nós já vamos para 23 anos. Estamos tranquilos. Aí na época ele ainda falou, a gente falou assim, olha, tivemos uma vida assim bem, que o início do casamento de todo mundo é bem complicado, assim, até a gente se estabilizar financeiramente demorou um pouquinho, mas a gente vinha. E ele fazia parte daqui do Dendote, do Gagaku. Então todo mês, chovia ou fizesse sol, a gente estava aqui. Mas antes disso, tinha uma menina antes de eu casar, acho que uns 3 meses antes de eu casar. Eu trabalhava com ela. Do lado, assim, toda semana eu via ela 2, 3 vezes. Mas jamais eu pensei que eu fosse encontrar alguém aqui no Dendote, alguém de fora, né, assim. Né? Aí um dia eu estava aqui, aí cheguei, eu desci aqui, ela passou. Ué, o que você está fazendo aqui? Eu falei, olha, eu estou frequentando aqui a TNQ e já estou noiva, vou casar. Aí ela falou assim, se for da TNQ, você pode casar, que esse aí eu te garanto. Eu falei, nossa, meu, o negócio... Aí tudo bem, casei, ela foi no meu casamento, tudo, né? Estamos tranquilos. Aí quando foi outro dia, eu encontrei uma outra menina aqui. Aí ela falou assim, aí eu falei, o que você está fazendo aqui? Ela, não, é que eu estou namorando um rapaz da TNQ. Eu falei, olha, eu vou passar uma palavra que falaram para você, para mim. Ó, se for daqui de dentro, você pode casar. Isso passaram para mim, há uns 8 meses, 9 meses atrás. Ela, sério, eu falei, olha, se for da TNQ, pode casar, porque é garantido.
Aí, tá bom. Fiquei, graças a Deus, casamos, tudo. Mas meu marido sempre falou assim, Cris, eu vou casar, mas eu preciso... Sempre eu quis casar com alguém da TNQO. Por quê? Porque um dia eu tenho um projeto na minha vida. A minha casa virá casa de divulgação e não sei, um dia virá que eu caio. Eu falei, nossa senhora. Eu falei, nossa, o negócio aí é meio complicado. O negócio aqui é meio complicado. Eu falei, moça, mas você está pensando nisso, chegar nesse estágio? Ele falou, eu tenho esse plano na minha vida. Aí quando foi... Ele tinha feito um propósito com um amigo dele que era o antigo Caetiosan do Kyokai. Ele falou, olha, o dia que você se tornar Caetiosan, a minha casa vira casa de divulgação. Aí eu falei, puxa vida, que eu vou... Tudo em japonês, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou morar um tempo, vou ficar um tempo no Kyokai. Aí fiquei um mês no Kyokai direto, só treinando narimono, tefuri, essas coisas. Eu falei, já que eu tenho que me preparar, então vamos ver o bicho que vai dar. Aí fiquei um tempo no Kyokai treinando tudo isso, narimono, tefuri, tudo. Aí quando foi 5 anos depois, foi mais ou menos 5 anos depois, minha casa virou divulgação. Quando foi no outro ano, eu estava no Dendote fazendo... 6 meses depois, eu estava fazendo Shinitoba no Dendote. Aí cheguei e falou assim, você foi escalada para o Shinitoba. Falei, virou Fukiyoshi ontem, já querem que eu vou para o Dendote? Falei, não, mas no Dendote você já conhece todo mundo, porque todo mês a gente vai. Falei, uma coisa é a gente ir para a cozinha fazer Renokishin. Outra coisa é ir lá para trás dos altares. E ir um negócio lá atrás deve ser mais esquisito, né? Ele, não, mas você vai... E o pessoal te faz e você vai fazendo. Eu falei, tá bom, então eu vou. Mas nisso eu tinha já um filho. Quer dizer, que não é nosso, assim, não nasceu de mim, porque a gente não podia ter filho. Então a gente foi e adotou um menino. Então eu não tinha assim, minha sogra já era de idosa, tinha minhas cunhadas, mas todo mundo trabalhava, então eu não tinha com quem deixar. Então eu trazia todo o Shinden Toba que eu vinha, 5 dias do Dendote, era pequenininho, eu trazia. Aí, Suditoba também, eu trazia, desculpa gente, Renokishin da cozinha, que às vezes a gente enrola um pouco as palavras. Se eu viesse para o Renokishin da cozinha, eu trazia. Se eu viesse para o Renokishin dos altares, eu trazia. Todo mês, eu vinha. Aí a pessoa falava assim, nossa, você é corajosa, hein? Você traz a criança pequenininha. Eu falei, deixa largada aí, eu ia ser tomar conta deles. Aí não se machucar, qualquer coisa, alguém socorre. Se eu estiver lá para cima, alguém socorre. E era o que acontecia. Aí tive o primeiro filho, adotei o primeiro, tudo. Nós tivemos tranquilo. Aí quando foi no segundo, aí adotei uma segunda menina também. Aí vinham os 2. Aí trazia aqui para o Dendote, aí deixava por aí. Aí ela foi pegando a amizade das menininhas, eles já tinham um grupo de amizade quando chegava aqui. Aí chegava, largava por aí também, ficavam fazendo, eu ia fazer Shinden Toba, aí dava a hora da mamadeira, ele ficava, mãe, e o que tinha que mamar? Gente, espera mais um pouquinho que eu tô terminando aqui, eu já desço. E assim foi, sabe? Não tenho o que falar. Aqui dentro eu sempre trouxe meus filhos de boa, sempre. Muitas vezes, às vezes eu dava banho em um, aí a Zokusan me ajudava, aí como ela sempre teve o cabelão, aí a Zokusan falou, Cris, vai lá dando banho que eu vou trançando o cabelo dela aqui rapidinho. Entendeu? Então, é assim, se você trouxer pra cá, Kami-sama ajuda. Se Kami-sama não ajuda, os outros ajudam. Os outros ajudam. Então, tragam pra cá, entendeu? Às vezes tem muita mãe que fala assim, eu não vou trazer meus filhos. Pra mim, que não sou japonesa, eu achava fácil. Então, se alguém tem descendência e muitas vezes tem vó, tem alguém que ajuda a trazer, é bom. Então, eu crio meus filhos assim, desse jeito. Assim como também no Kyokai. Sempre levei, entendeu? Nunca me preocupei com isso. Aí, de boa, minha casa virou casa de divulgação. Eu comecei a fazer o serviço lá atrás, os altares, tudo. Aí quando meu filho estava com 2 anos, acho que 2 anos, aí eu recebi, e eu já tinha recebido o Sasuke. Eu falei, eu acho que eu nunca vou precisar do Sasuke, não. Vou receber, que eu retornei a Diba 1 ano depois que eu casei, tudo, recebi o Sasuke. Aí eu falei pro meu marido, pra que eu vou receber isso? Aí ele falou, um dia você vai usar. Aí eu falei assim, acho que eu não vou usar, não. Eu falei, mas vou deixar ele guardadinho ali, também? Nunca me preocupei com ele, né? Aí quando meu filho estava com uns 2 anos, mais ou menos, eu tinha vindo aqui eu estava escalada para vir para cá. Aí nesse mês me trocaram, precisou de uma das meninas me trocar e me trocaram. Quando eu cheguei em casa daqui, aí eu tive uma notícia que minha mãe teve um AVC.
Aí o que eu fiz? Eu falei, fui pro Rio, foi meu marido pro Rio. Cheguei lá, minha mãe estava tendo as últimas paradas cardíacas. Aí eu cheguei pela brechinha da porta, fiquei lá brechando, assim. E minha mãe lá, os caras lá em cima, paf, paf, paf. Aí minha mãe reanimou, os médicos voltaram. Aí eles me viram na porta e falaram assim, ó, você não pode ficar aqui. Eu falei, não, mas aquela lá é minha mãe. Aí ele falou assim, olha, eu vou te dar um conselho. Você tem religião? Eu falei, tenho duas, assim, tem uma que eu frequento e tem uma outra que eu frequentava. Aí ele falou, então você reza para os seus dois deuses. Foi por quê? Porque se sua mãe sair daquela cama ali, ou ela vai ficar vegetando em cima de uma cama, ou Deus leva. Eu falei, então, olha, se Deus quiser levar, ela leva. Aí sentei ali, abaixei e fiquei ali. Aí eu falei comigo, meu Deus, Camissa, mas se é para minha mãe ficar vegetando em cima de uma cama, que leve que eu não vou chorar. Eu não vou chorar mesmo. Aí sentei lá e fiquei. Aí eu falei, será que eu posso fazer o sase com ela em cima daquela cama lá? Porque eu fui ensinada que tinha que passar a mão, né? Aí eu falei, pô, será que eu posso? Aí eu fiquei ali e fiz o sase, quietinho. Falei, bem, se não puder também, eu vou fazer. Fiquei ali, fiz o sase, tudo. Aí eu fui na secretaria lá do hospital. Ela falou, sua mãe vai para a ala, para emergência, e vocês só voltam amanhã, que hoje não tem o que fazer mais. Eu falei, tá bom. Aí nós fomos, eu e o Edson, minhas irmãs, voltamos para casa. Aí quando foi mais ou menos às 10 horas, assim, eu liguei para o hospital. Falei, escuta, passei o nome da minha mãe e tudo. Como é que ela está? Falou, ela está na emergência, mas vocês podem vir ver ela. Cheguei lá, minha mãe estava bela e formosa, sentada, comendo, almoçando. Eu falei, nossa, não é que esse sase que é bom? Eu falei, nossa, não é que esse sase que é bom? Aí eu falei, puxa, isso é bom. Aí quando eu cheguei lá, o Edson falou assim, você quer fazer? Na hora que a gente foi visitar o Edson, você quer fazer o sase? Eu falei, eu vou fazer, eu fiz ontem, né? Nem sabia como é que era e deu certo, então eu vou fazer hoje de novo. Aí fiz Sampaio, tudo, fiz o sase nela. Minha mãe estava bem, estava ótima, comendo, sentada, sem nenhuma sequela. Aí eu falei para a enfermeira, escuta, como é que está o estado dela? Perguntei, ela falou, ela está bem, aparentemente ela está bem. Mas vamos esperar até amanhã. Vocês vão para casa e qualquer coisa a gente dá alta ela amanhã de manhã. Eu falei, então tá bom. Aí fomos embora. Aí que o meu marido falou, Cris, amanhã eu tenho que voltar a trabalhar em São Paulo. Eu falei, então faz o seguinte, você vai e eu fico com o Nicolas aqui. E você vai embora. Aí nós estávamos lá, quando foi umas 8 horas, o telefone tocou. Ah, vocês vêm no hospital com urgência, que aconteceu um imprevisto com a sua mãe. Aí eu falei assim, nossa. Aí fomos para... Cheguei lá, minha mãe estava toda amarrada. E tipo assim, e ela teve um AVC de repente. Eu falei, nossa, mas tudo bem, eu aceitei de boa. Aí eu falei assim, ó, nós estamos transferindo ela para um quarto e ela vai ficar aqui internada, só que a gente precisa de um acompanhante, porque o estado dela é muito grave, e ela precisa de um acompanhante. Minhas irmãs não podiam porque era menor, e a outra maior estava grávida, não podia porque podia pegar uma infecção hospitalar. Aí eu cheguei com essa e falei, Edson, faz o seguinte, a gente vai em casa, eu deixo o Nicolas com a sua mãe, com as suas irmãs, alguém tomar conta dele, porque eu preciso vir para o Rio e ficar aqui, que aqui alguém tem que ficar aqui. E lá tem alguém que toma conta, porque a casa está em dia. Foi o que eu fiz, cheguei lá, peguei uma mala de roupa e vim. Eu fiquei 35 dias internada no hospital, sem ter troca, sem ter nada. Eu tomava banho no hospital, eu lavava roupa no hospital, tudo no hospital. E minha mãe lá, deu um coágulo de sangue na cabeça dela, por quê? Porque ela já estava com coágulo de sangue. Só que conforme ela foi no banheiro, ela caiu e estourou. Tipo um aneurisma. Para você ver que, como o Camissama faz tudo tão certinho, que ela estava no centro de aneurisma, lá no Rio. Aí, então, eles já automaticamente internaram ela, porque ela já estava ali. Aí eu fiquei lá 35 dias. Com ela. E todo dia, como ela estava com aquele sangue fervendo na cabeça, eu dormia a noite inteira com 2 tubos de soro assim na cabeça dela, amarrada na mão, para poder esfriar o sangue, para ver se eles conseguiam fazer uma arteriografia. E todo dia eu fazia o sase, de manhã, de tarde, à noite. Aí um dia eu falei, pô, será que pode fazer o sase 3 vezes no dia? Porque eu não sabia se podia ou não, mas eu fazia de manhã, de tarde, à noite. Ali para mim foi um aprendizado, porque eu aprendi a dar banho de leito, eu aprendi várias aulas de neuro, porque eu tinha aula toda quarta-feira de neurologia. Nossa, para mim foram 35 dias assim, que como se fosse uma faculdade para mim de neurologia. Aí passou tudo.
Quando foi no 20º dia, não, mas antes os médicos falaram para mim, olha, se a sua mãe até o 15º dia, ela não dissolver esse conteúdo de coágulo que está na cabeça dela, a gente vai fazer uma cirurgia na cabeça dela. A gente vai abrir e vamos drenar esse sangue. Eu falei, não, tudo bem. Aí fiquei lá, tudo. Mas antes disso eu estava lá. Aí tinha uma senhora também que tinha tido uma AVC. Aí toda vez que eu ia fazer o SAS na minha mãe, ela ficava. Ela ficava. Aí eu falei... Aí quando foi um dia, ela falou... E quando você tem AVC, você fica com a mente toda embaralhada. Dependendo do grau do AVC, você esquece até quem é. Aí toda vez que eu começava ela... Aí eu tinha vergonha de fazer nos outros. Eu falei, será que ela quer o SASC? Aí eu fiquei assim... Aí eu falei, depois que eu fui na minha mãe, dei banho de leite e tudo, eu falei, vou lá fazer nela, vou ver se ela aceita. Aí cheguei lá e eu falei, você quer? Aí ela, assim. Eu falei, então tá bom, vou fazer nela também. Aí comecei. Eu comecei a fazer nela 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, Aí quando foi outro dia, veio uma menina de um quarto, a menina tinha 18 anos. Estava no Rio de Janeiro, no centro de aneurisma também. Porque ela tinha casado e o aneurisma estava afetando a coluna dela. Então ela não podia sair da cama porque ela podia ficar tonta e cair, estourar e ela morrer, morte subitânea. Aí a mãe dela veio até mim e falou assim, escuta, eu não sei que reza é essa que você faz, mas você não quer fazer na minha filha? Eu falei, nossa senhora, será que eu vou... Eu falei, olha, eu não sou bem uma pessoa assim, bem qualificada para fazer isso. E aqui no Rio eu não conheço ninguém da minha igreja, que eu não sabia que no Rio tinha uma igreja. Mas eu vou ver direitinho, vou ligar pro meu marido. Ela falou, não, mas eu preciso agora. Eu falei, então tá bom, eu vou. Eu vou lá e vou no quarto dela. Eu faço o SASC para ela. Aí cheguei lá, aí eu perguntei a idade dela, tudinho, né? Já sabia que era aneurisma. Aí eu fiz, aí do lado tinha uma evangélica, na cama do lado. Aí ela falou assim, depois que eu acabei tudo, ela, como é que se chama a sua reza? Eu falei, o que eu aprendi que é o SASC. E para que é isso? Você vai salvar ela? Eu falei, não, eu acho que eu não vou salvar, porque quem salva é Deus. Mas acho que eu estou fazendo uma parte. Eu estou fazendo alguma coisa ali. Aí fiz, aí quando foi no outro dia, ela me chamou de novo, eu fui de novo, fiz o SASC. Aí eu já ia 2 vezes, eu já fazia na minha mãe de manhã, à tarde e à noite, já fazia na outra senhora na cama do lado e já ia pro quarto dela fazer nela. Aí eu sei que com isso a outra do lado pediu. Eu sei que teve uma época que eu já estava fazendo o SASC no hospital, na sala inteira ali do hospital ali do aneurisma. Eu falei, nossa, eu nunca fiz tanto SASC na minha vida. Aí um dia o Edson foi me visitar, aí eu falei, Edson, você fica aqui com a minha mãe que eu vou fazer o SASC lá do outro lado. Aí ele, nossa, já chegou a esse grau? Eu falei, pra você ver, meu, como é que o negócio aqui foi rápido. Ele, pra quem achou que nunca ia usar o SASC, aí você tá bem? Aí quando foi um belo dia, a menina foi para a sala de cirurgia. Só que ela ficou muito nervosa, a pressão dela subiu. Aí voltaram com ela para o quarto de novo. Aí eu estava lá, aí ela chegou para mim assim, escuta, quarta-feira eu vou voltar para a cirurgia de novo. Você não quer ir comigo? Eu falei, olha, eu não posso ir até lá. Eu posso te acompanhar até a parte, até onde der para mim ir, eu vou. Só que quando você está no hospital, você já pega amizade com todo mundo. E eu já estava 26 dias no hospital, direto. Aí o médico, todos os médicos já me conheciam, os enfermeiros já me conheciam. Então, aí eu estava nisso, estava uma enfermeira do lado. Aí eles falavam assim, que eles me chamavam lá de Paulista. Aí ele falava assim, ó, Paulista, você pode ir até a antes da cirurgia com ela. Você pode ir com ela. Você vê o que a gente abre uma exceção e deixa você entrar lá dentro. Assim, antes dela entrar na cirurgia. Mas você pode ir. Aí eu falei assim, então foi o seguinte, eu vou fazer o SASC para você lá. Vou deixar para fazer o último SASC lá. Aí eu falei, mas não fica nervosa, vamos calma, eu vou com você até lá. Lá eu faço os... E eu tinha levado o arrozinho. Aí eu falei assim, será que ela pode tomar um pouco de água? Olha, falou, o certo não é tomar nada, porque ela vai entrar em cirurgia. Mas se for uma gotinha d'água, se ela puder comer sem precisar tomar água, é melhor. Eu falei assim, então faz o seguinte, eu vou te dar 2 grãozinhos de arroz antes de você entrar na cirurgia e você mastiga. Ela falou, tá bom. Aí eu fui, né? Aí na quarta-feira deu tudo, eu tinha feito tudo, aí eu fui com ela, foi comigo até lá segurando a mão dela. Aí onde deu pra mim ir, eu fui.
Aí ela parou a cama dela, a maca dela, aí eu fiz o sásico, né? Eu falei, agora você começa a morder isso aqui antes de você tomar anestesia. Aí ela tomou tudo. Aí eu falei, como é que você tá? Aí ela falou assim, tô bem. Aí mediram a pressão dela, eu pedi para a enfermeira que levou ela a medir. Eu falei, como é que tá a pressão dela? Ela falou, por enquanto a pressão dela tá estável. Por enquanto não teve alteração nenhuma, vamos ver. Mas assim que você acabar de dar esse arrozinho aí, a gente já vai aplicar anestesia nela. Já que a pressão não alterou, não vai alterar mais. Eu falei, então tá bom. Aí fui, aí fiquei lá, levei ela até lá, fiz o sásico, tudo, ali eu voltei, que era só até onde eu podia ir. Aí fui, aí como é aneurisma, é uma cirurgia muito complexa. E eu não sabia desse ponto, porque o aneurisma dela pegava bem aqui, e ali é um ponto assim fatal, que eles tinham que saber tirar o aneurisma dali. Aí passou tudo, aí quando foi no outro dia, 2 dias depois, ela não voltou. Um dia eu fui lá no outro dia no quarto dela e nada dela voltar pro quarto. Aí eu perguntei para a mãe dela, e aí? Olha, Cris, a gente não teve nenhuma notícia ainda, ela tá na UTI. Aí eu falei assim, mas como é que tá o estado? Ninguém passou nada ainda, se tá grave, se tá médio, ninguém sabe ainda. Mas eu acho que aí eu vou ver, mais tarde o neuro vai passar aqui e eu vou perguntar o estado dela. Falei, então tá bom. Aí voltei pro quarto da minha mãe, fui fazer o sásico no outro pessoal, depois eu fui para outra ala e assim foi. Passou. Quando foi... Aí ela ficou uns 4 dias na UTI. Uns 4 dias assim na UTI. Quando foi no 4º dia, minha mãe teve alta. Aí eu falei assim, e agora? Não dá pra gente ver ela na UTI? Aí o médico, aí a enfermeira falou assim, faz o seguinte, eu vou levar você lá, só que ela tá entubada. A gente falou que é sério, mas só que aos poucos eu acho que o organismo dela tá aceitando e ela vai sobreviver. Eu falei, nossa, que ótimo, que ela tinha 18 anos só. Ela tinha 18 anos, eu falei, então tá ótimo. Aí, justamente, aí ficou, no outro dia o médico falou, sua mãe vai ter alta, sua mãe conseguiu eliminar o quadro de sangue, mas sua mãe vai ficar com o lado esquerdo paralisado. Eu falei, não, tudo bem, ela estando bem já tá ótimo, seja o que Deus quiser. Aí, 2 dias depois minha mãe veio e ela não tinha voltado ainda da UTI. Aí eu falei pra mãe dela, deu o telefone, então eu falei, quando ela sair da UTI, a senhora me liga. A senhora me liga porque eu quero saber a notícia dela, né? Entendeu? Ela falou, eu não sei o que seu Deus é, mas que foi uma reza muito forte, foi. E eu te agradeço muito. Eu falei, olha, eu não fiz nada do que eu tinha que fazer. De uma brincadeira, você salva alguém. Porque eu jamais pensei que eu fosse ajudar alguém. Aí, passou, e eles nunca me retornaram, né? Também não tive notícia dela, nada. Até todo mundo fala, você não entrou em contato? Eu falei, gente, na época você... E também quando eu saí do hospital, eu já viajei. Já fui, deixei minha mãe em casa, que eu já estava com viagem marcada, viajei, aí só voltei 20 dias depois, passei no Rio, peguei minha mãe e trouxe minha mãe para São Paulo. Aí minha mãe ficou comigo mais uns 6 meses, que minha mãe, o AVC, quem tem gente de AVC, dependendo do grau do AVC, a pessoa fica ali. Então a minha mãe eu tive que ensinar ela a comer, eu tive que ensinar ela a ir no banheiro, porque ela usava fralda, eu tive que ensinar ela a andar, eu tive que fazer tudo, assim, porque ela virou uma criança, totalmente, se você botava sentada, ela ia caindo, ia caindo até que totalmente caiu o corpo. Falei, não, mãe, não é assim, vamos amarrar. Eu peguei uma cadeira, peguei a fralda do meu filho, amarrei uma na outra e amarrava a minha mãe, todinha. Aí, até ela equilibrar o corpo. Quando eu comecei a equilibrar o corpo, depois de 5 dias, eu falei, agora vamos amarrar a mão para comer. Peguei uma fralda, amarrava o esparadrapo, tudo na mão dela, para ela comer. Aí, com 4 meses, minha mãe já andava, subia escada, tudo. Eu falei, viu? Não falei para a senhora que eu ia dar um jeito na senhora? Olha, já estou mandando eu parar, ó. Viu? Agora vai ser rapidinho, hein? Já vou chegar no fim. Então, aí, graças a Deus, foi tudo ótimo. Minha mãe voltou a andar maravilhosamente bem. Sabe? Então, eu acho assim, se você faz uma coisa com firmeza, com vontade, entendeu? Então, Deus ajuda. Agora, se você vai fazer uma coisa porque tem que fazer, porque você é obrigado a fazer, então você não consegue. Você não tem força, você não tem ânimo, e você tem que fazer com amor. Que nem eu jamais sabia que um dia eu fosse usar o Ossaz em tanta gente. Entendeu? Aí eu determinei que eu ia fazer Shuyoka.
Aí passou um tempo, toda vez que eu ia fazer shiyoka 28 dias, não dava certo. Não dava certo. Aí eu falei assim, poxa, não é pra mim fazer, eu não tô preparada ainda para fazer shiyoka. Deixa passar mais um tempo. Foi meu marido, deixa passar um tempo que eu vou fazer o shiyoka. Mas meu marido também nunca cobrou nada. Meu marido nunca cobrou para mim tocar o narimono certo, fazer o tefuri certo, nunca. Nessa parte eu não tenho o que falar. Às vezes eu levo até uma chamadinha do Kaitsan, né? Você tem que tocar ali direito. Mas dele mesmo, nunca ele chegou para mim me cobrando nada. Ou falando, ó, você está fazendo errado, você está fazendo certo. Então, eu mesmo me corrigia. Porque como ele sabe tocar todos os instrumentos, aí eu, às vezes, eu ficava assim, pô, será que eu estou tocando certo? Porque ele sabe o som de cada um, entendeu? Ele sabe, então eu falei assim, não, tá na hora de eu... Aí foi quando eu fui me aprimorando. Foi tudo gradualmente, assim, devagar, e fui. Fiz tudo certinho. Hoje em dia, minha casa é uma casa de divulgação. Eu participo da igreja em tudo, sabe, assim, no tefuro, no narimono. Antigamente eu tinha muito medo. Quando eu vinha aqui pro Dendotio, eu falava para ele, ó, marca sempre na época do shiyoka. Porque no shiyoka tem sensei, eu não preciso tocar narimono. Então você sempre marca nessa época. Aí quando foi um belo dia, eu vim em abril. Falei, putz, eu vou ter que tocar narimono. Aí eu falei para ela, olha, eu não sei tocar direito não. Aí ela falou assim, não, mas tudo bem, toca do seu jeito. Aí eu falei, mas será que o Oksama não vai escutar de lá? O Oksama tem um ouvido bom. Aí ele falou, não, mas o Oksama entende. Eu falei, então tá bom. Aí fui pro Kotô. Aí toquei, ela falou assim, nossa, você sabe tocar Kotô, e você falou que não sabia tocar instrumento, você sabe. Aí eu falei, não é assim, porque quando você vai tocar tudo da primeira vez, principalmente aqui no Dendotio, sabe? Tudo que você vai fazer no Dendotio te assusta. Eu não sei vocês, mas pra mim é assim. A época quando eu vou no Manabe mesmo, agora hoje em dia não, mas antigamente, aos 2, 3, 4, 5 anos, toda vez que eu subia lá em cima, eu tremia assim, ó. Pra fazer, então eu tocava instrumento, porque o tefuri então, sabe? E teve um otefuri que a gente até saiu na foto, assim, como um dos melhores, assim, que foi... Aí meu marido, viu? Olha aí, todo mundo saiu na foto, todo mundo dançou o tefuri bom. Bem aí, eu falei, nossa. Eu falei, pra você ver. Aí ele falou assim, sabe o que? Você não pode ir com segurança. Eu falei, realmente, a gente não pode ir com segurança, porque a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Então, tudo que a gente vai fazer lá, a gente aprende. Que nem quando vieram fazer me chamaram essa palestra, eu falei, pô, Kaitsan, por que eu? Eu ainda falei, eu falei assim, nossa, se eu soubesse que o Tio Sama ia estar lá, eu não tinha ido. Que eu fui numa missa de 50 dias, aí cheguei lá, estava o Tio Sama. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, o telefone tocou. Aí era Kaitsan. Falei, quem é Kaitsan? Não, o Tio Sama está perguntando se você pode fazer a palestra. Falei, putz, se eu soubesse que ele estava lá, eu não tinha ido. Eu não tinha ido na missa. Se eu soubesse que ele fosse... Ela falou, não, mas essa palestra estava escalada a você. Eu falei, não estava não, porque ele me viu ontem à noite lá. E assim, e todo mundo fala assim, como é que você vai fazer? Eu falei, olha, eu não sei, seja o que Deus quiser, eu só vou fazer a abertura, o resto... E quando eu falei assim, e aí, o que ele falou? O tema é livre? O tema é livre. Eu falei, então eu vou contar um pouco da minha vida, já é o suficiente. E assim foi, gente. Então eu agradeço a vocês, tá? Por ter vindo pra cá hoje, assim, e casa cheia, olha. Porque, na realidade, a minha palestra era em março. Mas quem foi que sabia que ia pegar o Fujinkai, ó, saiu fora. Jogaram a reta na minha mão. Sabe? Jogaram a bomba na minha mão, porque na realidade minha palestra era em março. Era em março, eu estava tranquila, né? Até falei pra Gina. Seja lá quem foi, quando chegou o mês retrasado, uns 2 meses atrás, meu cantor falou pra mim, Cris, você aceita trocar sua palestra? Aí eu falei assim, tudo, mas pra que mês? Junho. Mas eu falei assim, eu não vou trocar não. Não, mas já trocaram. Eu falei, mas então por que perguntar? Então por que perguntou se eu ia trocar, se não pediram permissão? Aí ela falou assim, assim mesmo, já trocaram sua palestra. Eu falei, então tá bom, seja o que Deus quiser. Aí depois eu estava em casa, eu falei, a palestra, mudaram minha palestra para junho. Aí eu falei, ainda bem, porque falou, junho? Junho é Fujinkai, meu, tem mulher a dar com pau. Eu falei, não é que é mesmo? Junho, tá a mulherada todinha no Dendotio. Aí eu falei, tá, mas graças a Deus aí, eu consegui fazer, ó, já deu em 5 minutos. Gente, muito obrigada a vocês por ter assistido um pouco. Desculpa alguma coisa que às vezes eu enrolo um pouco as línguas. E muito obrigada por tudo. Tá? Eu peço desculpas, né, a Cristiane, mas a gente tem um horário, né? O serviço sagrado mensal não nos espera.
E agora nós daremos início à segunda parte da nossa palestra, que é o comentário. Nossa comentarista de hoje é uma estreante, né? A gente tem muitas pessoas que podem colaborar com a palestra e aos pouquinhos a gente vai descobrindo. E hoje será a Firmina Aparecida de Jesus. Ela veio de Curitiba, pertence à Igreja Curitiba. Bom dia a todos. Que linda sala cheia, né? Senhoras todas presentes no Fujinkai, né? E a gente vem de noite para contentar Deus Pai, nossa mãe Oassa, né? E estamos todos aqui reunidos. Ontem, quando a Gina me convidou, eu encontrei com a Gina no corredor, de repente, levei até um susto. Mas aqui na Terenquio a gente aprende a ter o espírito obediente, né? E desde que eu fiz o Kente Coxo, há um ano atrás, eu falei, daqui para frente, tudo que pedirem para mim, que for para fazer, para servir a Deus e a Oiaçama, eu vou estar fazendo. E quando ela fala para mim, então eu não digo não, quando é alguma coisa nesse sentido, né? E a minha surpresa foi quando cheguei aqui, a palestrante era a Cristiane, que foi minha amiga do Chioca em 2000, né? Então eu falei como Deus faz tudo muito certinho, né? Então é uma responsabilidade comentar uma palestra tão importante, mas eu vou pedir um minutinho da atenção de vocês também. Então, comprovando o que eu acabei de falar, né, a Cristiane é um ser com espírito obediente. Você vê nesse período, né, que ela foi convidada a participar, conhecer a Terenquio, que ela foi convidada e relutava um pouco em ir, mas acabou indo, né? Foi passando o tempo, eu vi assim como Deus nos coloca no caminho, né? Ele vai nos chamando e a gente vai sendo conduzido sempre por uma razão maior chamada Deus Paras, Oiaçama, né? E ela foi sempre com esse espírito obediente indo, chegando, né, a participar do Otomoricai, a atender as crianças com um espírito alegre, né, que os brasileiros têm muito isso, e a gente está convivendo com os japoneses, aprendendo muito da disciplina que vocês têm. Ela foi seguindo esses exemplos, né, e você veja, ela contando que com 14 anos ela frequentava a Igreja Católica, né, colégio de freira e tudo, e aí ela chegou na Terenquio, eu falei, Deus já vai trilhando o nosso caminho. E isso que eu tenho que ouvir assim da palestra da Cris. Para ela chegar até conhecer o Edson, né? Você vê, ele chegou, não falava nem o português, estava falando mais em japonês que ela nem sabia. Deus já tinha traçado o plano dela, que era se casar, né? Ser esposa, né, de alguém da Terenquio. Que a gente diz Terenquio, se casar com alguém da Terenquio é muito importante, né? Porque vai conseguir seguir o caminho junto, né? E assim ela está com a casa de divulgação hoje em dia, né? Ela sempre, desde que eu conheço, desde 2000, sempre com esse espírito alegre, né? Então vai passando sempre muitas coisas positivas para a gente. Sobre, assim, o Sasuke, né? A gente não imagina a dimensão a força que tem, né? Porque é esse trabalho perfeito de Deus, né? E ela relutando, você veja, Deus já estava conduzindo. Veja quantas pessoas ela pôde salvar, quantas pessoas ela pôde, né? A gente aprende que o Sasuke não só salva o corpo, mas salva o espírito também. E ela teve o privilégio de salvar isso. E que é aprendizado, né, com a mãe, de ter que passar todo esse período. A mãe estabeleceu, a mãe voltou a ter um período de novo. E ela teve que ajudar a ensinar, né? Quantos de nós aqui não tem as mães já assim com idade, né? Eu, no meu caso, minha mãe vai fazer 98 anos. Graças a Deus ela está super bem, né? Então a gente já tem uma base de como poder cuidar. As mães cuidam tanto da gente e vai chegar um dia que a gente vai precisar cuidar das nossas mães, nossos pais, né? E é com carinho, com dedicação, nós que temos, né, o dom do Sasuke, né? Podemos fazer isso assim com mais segurança. Então, quando tiver que fazer, vamos fazer com bastante confiança. Porque, veja, ela está tratando de pessoas com aneurisma, né? Problema muito sério, ela conseguiu resolver, conseguiu ter esse apoio de Deus, né? Morar no hospital 35 dias, né? É só um espírito determinado mesmo e amparado em Deus e Oiaçama, né? Como eu sei que o tempo aqui é curto, né? Eu acho que o mais importante que a gente tem é sempre seguir confiante, com fé, com esse espírito de obediência. E quanto mais a gente puder servir a Deus, né, ela tem hoje a casa de divulgação, que futuramente um dia vai chegar a ser o teu Kyokai, né? Então, obrigada pela atenção. Acho que é isso pelo momento, né? O mais importante ela falou. Obrigada a vocês pela atenção.
Nossa, como é bom, né? Muito bom. Ontem, de fato, eu falei, nossa, eu queria propositalmente achar uma mulher para fazer o comentário, né? Aí pensei em algumas pessoas, né? Pensei na Sandra, que deu uma palestra maravilhosa ontem, durante a programação da Assembleia. Eu falei, mas não posso, né? 2 dias, 2 desgastes, é muita coisa. Eu falei, não. Aí, né, fui consultar algumas pessoas e cheguei até, né, a Cida, né? Ela é chamada carinhosamente por Cida. E como é bom a gente ir, né, descobrindo pessoas que podem, que entram no nosso caminho, né, como você mesmo colocou, vão vindo ao nosso encontro. Muito bem. Eu conheço o Edson desde a época de infância, né? A primeira vez que eu o vi foi no Tsudoi, vindo participar, e naquele tempo ainda era muito pequeno o número de pessoas não descendentes que vinham participar, e ele, né, na condição de negro, vindo, então chamava atenção, né? E além do fato disso, o que chamava muito atenção mesmo era a conduta dele, né? Não sei se vocês conhecem também o marido dela, mas assim, a conduta do Edson desde criança era uma pessoa assim que se destacava bastante. E a gente pensava, nossa, que cara legal, né? Que pessoa bacana. Mas aí depois a gente conhece Cris, né? E fala, nossa, que esposa legal do Edson também, né? Então foi assim uma coisa. E tivemos oportunidade também na Associação Infanto-Juvenil, no Shorenkai, de conviver algum tempo com o marido, né, da atual condutora da igreja, Kataoka Sensei. Ele teve uma vida relativamente curta, mas penso, foi ele que te levou ao Kyokai? Não. Quando você fala? Não, foi. Ah, não foi? Era um fiel mesmo da igreja, tá? Eu imaginei que fosse o filho, né? E também era uma pessoa, assim, muito especial, e acredito, assim, que o que o Edson, né, ele hoje é fruto, né, desse trabalho, desse amor que ele teve na igreja Rikuhaku Osasco, né, que é a igreja de vocês, da família Kataoka. A gente fica... Então, eu queria também, né, a Cida falou assim, muito bem pontual, ela foi muito pontual no que a palestra hoje deixa pra gente. Mas assim, em primeiro lugar, o que eu vejo assim de muito importante, né? As igrejas precisam ter motivação, né? Tudo bem, mas a pessoa, ela tem que vir pela fé, ela tem que vir, sim, tem que vir, né? Mas as igrejas, elas têm que ter atividades, elas têm que ter, hoje em dia, é muito importante, né, que o Tendikyo, como uma instituição religiosa, ele pense sempre, né, de que forma eu posso, cada vez mais, né, trazer pessoas para nós, atrair as pessoas à igreja, e mais do que isso, fazer com que elas permaneçam, né, elas se identifiquem, elas se busquem algo que lhes prenda, seja uma atividade do Shorenkai, seja uma atividade das senhoras, né, da associação feminina, dos moços. Hoje, a Tendikyo, a gente já percebe isso. O que é, né, o curso estudantil? Nada mais do que uma nova forma de conversar com os jovens sobre fé, né? Então, a gente precisa também, nas nossas respectivas igrejas, nas regionais, também ter esse movimento, esse olhar, né? E no caso dela, foi uma atividade do Shorenkai que fez com que, porque as pessoas, eu sinto isso mesmo, não só aqui no Dendocho, mas na minha igreja também, muitas vezes, ainda mais quando a pessoa não tem a descendência, é um desafio muito maior, né? Então ela precisa ter alguma coisa assim que ela se sinta assim, puxa, participante, né? Se sinta ali junto com todo mundo ali,
porque senão fica uma coisa desconfortável. Por mais assim que ela admire, que ela se identifique com a doutrina, com os ensinamentos, né? Ainda nós somos assim, gente, não é? Nós vamos em algum lugar, às vezes na festa de algum conhecido, de algum amigo, chegamos lá, não conhecemos ninguém, mas de repente assim, tem aqui, você pode me ajudar aqui? Você vai lá e é dessa forma que você acaba se sentindo melhor, né? Então isso é muito importante. Uma outra coisa também foi em relação ao casamento, né? Alguém aqui já falou e a gente também já até reforçou no comentário, se é do Tenikyo, casa, né? A gente fica muito feliz com isso. Essa referência, né? Essa referência. E aí a gente fica, nós, né? Quem tem filhos assim, que ainda são novos, né? Ou alguns que já estão para casar, usem desse argumento. É do Tenikyo, né? Fica uma dica aí. E o caminho, né? Sobre o caminho. Caminho só tem se a gente passa, né? Isso a gente já falou várias vezes, já ouvimos, já foi falado em palestras, já lemos muito sobre isso. Se a gente não passar todos os dias, o mato toma conta, aquele caminho desaparece, né? Então os filhos, as novas gerações, nós precisamos precisamos fazer esse trajeto, esse percurso, para deixar o caminho traçado. Se por um momento, por alguns, né, um período, ele deixa de vir, ou não tem interesse, ou outras coisas acabam sendo prioridades, isso, né, penso eu que aconteça na vida de muita gente, ou esteja acontecendo na vida de muita gente. Mas se nós não podemos deixar de fazer esse caminho, e criança vem, se pai e mãe vem e traz, né? Criança não veio sozinha, não dá para falar para ele, vai para Bauru, né? Vai você. Nós precisamos trazer, nós precisamos, né, dar prioridade em alguns momentos. Vamos, amanhã tem, né, tem a missa, vamos para a igreja, tem o Matsuri, nós precisamos fazer esse caminho, né? Às vezes achamos, é incômodo, é trabalhoso, é sim. Educar é assim, os nossos pais tiveram trabalho, se empenharam, né, e nos educaram. Nós também temos que ter esse compromisso. Celular não educa ninguém, televisão não educa ninguém, rua também não educa ninguém, né? É pai e mãe, né? O compromisso de pai e mãe que educa, né? E a questão do Sasuke, né, que a Cris também falou, 35 dias no hospital, fora de casa, gente, já não é fácil na nossa cidade, né? A gente tem que ficar um período no hospital, seja como acompanhante, né? Indo e vindo. Ela ficou 35 dias, era a casa dela, né? Fora de casa, no Rio de Janeiro, com a mãe, né? E ela falando assim, quantas lições a gente também pode tirar disso, porque às vezes, muitas vezes, talvez a gente recebe essa missão, mas de uma forma descontente, né? Pedindo para que cada dia, né, eu possa, seja o último dia, né, desse compromisso difícil, né? E no caso dela, ela foi descobrindo formas, né? E a primeira foi o Sasuke. Então ela tinha uma coisa diferente de todos os outros acompanhantes daquele hospital, que era o Sasuke. E que, levanta a mão aqui, quem já é Yoboko, que está aqui nesta sala, né? Olha só. E que todas nós também temos uma coisa a mais, que é o Sasuke, né? Então eu sei que muita gente faz a divulgação, vai para os hospitais, às vezes sabe de alguém que está precisando de um Sasuke, vai até o hospital, faz o Sasuke. Mas não deixem de fazer o Sasuke também para a pessoa que está junto, né? Se é um quarto coletivo, ofereça, né? Ofereça, porque essas pessoas, elas estão numa situação de tanta, como se diz, não é necessidade, mas de carência física, carência espiritual, que eu tenho certeza que elas irão assim
né, elas estão esperando só. Às vezes elas não conseguem nem solicitar, nem pedir. Na situação com que, né, estão ali acamadas, ofereçam, pelo menos para quem está ali naquele quarto, junto também, deixa esse conforto para essa pessoa. E a Cida falou uma coisa bonita, né, que não é só a questão do corpo, nós estamos querendo salvar o espírito dessa pessoa, a alma dessa pessoa também, né? É muito mais do que querer tirar um desconforto físico. E eu acho que é isso. É isso. Tudo isso, né, sendo feito de uma maneira sincera, é muito, muito importante. O Osazuke, né, então, a Assembleia Feminina ontem, né, nós ficamos sabendo que uma das metas nossas, daqui a 3 anos, 2020, nós teremos uma Assembleia comemorativa em abril de 2020, e uma das metas é que cada uma de nós, associadas, levemos, né, 2 pessoas para fazer o regresso e que consigamos que essas 2 pessoas voltem de lá Yoboku. Essa missão começa já, hoje, né? Hoje, agora, vamos nos empenhar firmes nesse compromisso. A gente já viu a força da mulher, já vimos, isso já está mais do que comprovado. Então, como base, né, do caminho, base da fé, vamos levar esse compromisso. Então, já a partir de hoje, 3 anos passam muito rápido, né? Muito rápido, passou assim, chegou já o decenário, que foi em 2016, agora já estamos nos preparando para uma outra, né? E tem Nikyo, é isso, né? Como a Cris disse, no começo ela se assustou um pouquinho, nossa, mas essa igreja, né? É isso mesmo, né? É isso, porque a Tenkyo, ela quer mudar, ela quer a vida plena de alegria e felicidade. Para isso a gente tem que ter, né? Não é assim de braços cruzados ou só, né, indo, não, é só, não, por enquanto não vou. Não, é compromisso, porque Deus quer salvar cada um de nós, Ele quer mudar as nossas predestinações, Ele quer o quanto antes que a gente possa atingir a vida plena de alegria e felicidade. Um bom dia para todas, que todas façam um ótimo regresso para suas casas, tenhamos um bom mês que vem tem mais palestra da manhã, todos aqui ficam convidados, tragam amigos, que a gente tem aqui, né, esse local sempre cheio, e vocês então levem mais essa bagagem com vocês, que foi a palestra da Cristiane e os comentários da Cida. Muito obrigada. Vamos então encerrar fazendo a reverência e dando um abraço amigo.